E aí, Luciana? Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui à live com o professor Rafael Batista, da PUC, professor Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Ex-atleta, Luciano, um beijo, Leandro, Ivan, meus ex-alunos, meus amigos queridos. Daqui a pouquinho vamos dar entrada aqui com o Rafael, estamos esperando. Ajeitando, ajustando as tecnologias, né? Né, Lu? Ajeitando as tecnologias para que a gente possa dar sequência. Vamos ver qual é o aqui. Acho que aqui fica melhor. Bem melhor. Isso. A Vivi também. Tudo bom, Vivi? Tudo jóia, querida? Esperando um pouquinho a estrela, o star. Ah, querida Daniela, amada, tudo jóia? O limitador aqui. Tem que botar um pouquinho mais para frente. AD Machado. Oi. Meu amor da faculdade, eu também. Nossos, né? Muita gente. Obrigado por estarem juntos aqui, porque vai ser bem legal a conversa. Bem bacana. Vai ser um tema bem discutido, com um cara que é top. Show de bola. Temos também, para a semana que vem, algumas novidades bem bacanas. Quarta-feira, às 19 horas, uma live com Marcos Bertoncello, da Gaúcha, falando sobre curiosidades olímpicas, já que a Olimpíada foi transferida para o ano 2021, o ano que vem. E no dia 20, uma outra quarta-feira, nós vamos ter também... Oi, Bel, tudo bom, querida? A Bel foi atleta de basquete. É atleta de basquete ainda, é atleta, né? Então, amiga da minha esposa, querida da Bel, foi minha aluna também. E na outra, dia 20, teremos uma conversa bem bacana com o Whindersson. O professor Whindersson é o Tom, chama ele de Tom, do ICD, Instituto Criança com Diabetes, sobre o tema em relação a essas questões de isolamento, como é que os procedimentos, as atividades que devem ser tomadas, né, para as pessoas que têm diabetes. Então, daqui a pouquinho nós vamos dar início. Estamos esperando, já me deu um toque aqui que está... Eu acho que ele foi botar perfume, né, para entrar na live. Eu nunca tinha visto isso, mas tudo bem, né? A gente vai se divertindo. O tema hoje é bem bacana. O tema é fisiologia e biomecânica, sucesso do BUS. Isso é ciência. Isso gerou uma certa inquietação em todos os segmentos de atletas, professores, treinadores, a parte acadêmica, e ajudou bastante essa semana. O professor Rafael Batista foi professor da UBRA de Gravataí. Hoje ele é professor de mestrado e da graduação, é PhD em Ciência do Movimento Humano. E vai ser uma conversa bem legal, porque ele adora basquete também. A gente vai poder fazer algumas trocas bem interessantes sobre o basquete e principalmente o documentário Last Dance da história de Chicago Bulls, comandada por Michael Jordan, Phil Jackson, enfim, né? Vai ser uma coisa, eu acredito, bem interessante. Então, daqui a pouquinho, gente, nós vamos dar início, o professor já vai entrar e entrei só para dar os últimos toques e retoques
para que a gente possa fazer uma live bacana. Tá, entrou o professor. Vou puxar ele aqui. Vamos lá. Professor Rafael. Não é, esse aqui não é. Só um pouquinho. Transmissão. Olha aí. Boa tarde, Jorginho. Agora estou te vendo. E aí, meu amigo? Joia? Como é que tá? Tudo beleza. Joia? Sempre pontual, né? Sempre pontual, meu amigo Rafael. Sempre. Um moita, querido. E aí? Tudo jóia. Olha, eu fiz um cenário especial para ti. Tá? Fiz o cenário. Geralmente eu ponho as fotos da minha vida, que são meus filhos, a minha esposa, enfim, atrás de mim, né? Mas hoje fiz questão de fazer uma homenagem a ti, um agradecimento pela tua chegada aí para a gente conversar. Botei aqui, ó, nada mais uma coisa que tu ama. Olha aí, ó. Né? Os livros, né? Mas biblioteca, conhecimento. Esse teu cenário é real, né? Porque É real, não real. Esse, isso faz não, parte do meu escritório. Eu sei que esse teu aí é real, mas não sei se tu viu que com essa história aí do Covid-19, os caras botaram para vender um fundo falso, que na verdade é um papelão, né? É. Com os livros que tu bota ali atrás para fazer a tua live. Mas só para ter uma noção, eu sou do tempo, olha, pior que tem meus alunos aqui, meus amigos. Oi, Samanta, também, Rafa, tudo jóia? Aqui, ó, Delta La Russe, velho. Delta La Russe. Era para colocar, para devolver, para dar para alguém, assim, não, vou guardar isso aqui. Isso aqui não existe, isso aqui é uma coisa... Olha, só para ter uma noção, Rafa, olha aqui, ó, isso aqui como está caído, ó, o peso do negócio, como é pesado, aqueles livros que tu tem, né, e leva, bom, já faz ginástica, é uma academia, né, uma academia. Mas, Rafael, vamos iniciar nossa live. Eu gostaria de primeiro te agradecer, o RS3, Consultoria em Educação Física. Nós estamos fazendo uma série de conversas e eu acho que se tem uma das coisas, não digo boas, mas a gente tem que ser criativo e se reinventar nesse isolamento, foi essa criação das lives. As pessoas se deram conta que as pessoas podem se comunicar e, através dessa comunicação, ter conversas, né, diálogos bacanas e poder trocar experiências, vivências e assim por diante. O professor Rafael Batista é professor da Pontifícia Universidade Católica, PUC-RS, professor da graduação e do mestrado. Ele é PhD em Ciências do Movimento Humano, trabalhou comigo junto, lá fomos colegas na UBRA de Gravataí. Hoje ele está alotado na PUC, fazendo um grande trabalho, junto não só ao mestrado e junto à graduação. E para minha surpresa, Rafa, na nossa conversa, eu não sabia que tu era tão apaixonado também pelo basquete. Né? Eu sei que pela biomecânica e fisiologia, tu é o cara. Né? Tu é o cara, tu é uma pessoa que estuda muito. Eu digo cara porque tu é uma pessoa que estuda muito, troca muitas ideias com teus alunos, tu é um pesquisador. Eu te acompanhei lá na UBRA, tu fizeste um grupo, e olha, naquele grupo 90% hoje ou é professor universitário ou está fazendo alguma coisa no exterior aí em termos de pesquisa. Enfim, tu é uma pessoa que eu tenho como referência assim, hoje na área da pesquisa, uma de muitas pessoas, porque tu vem de uma linhagem, né, de um grupo de profissionais que tem essa visão da ciência, né, preocupado com a ciência, né, da pesquisa. Né, então, por isso que a gente está conversando hoje, porque uma das coisas que estão acontecendo também e graças a Deus está aparecendo um momento legal em termos de entretenimento, que foi no Netflix, o Last Dance, que é a história do Chicago Bulls, né? A tua provocação, que eu achei belíssima, né? Eu acho uma provocação inteligente, falando sobre fisiologia biomecânica, o sucesso do Bulls. Isso é ciência, né? E eu sei que tu não tem noção, eu tenho certeza que tu também, cara, tirou da zona de conforto muita gente, né? Atletas meus estão aqui hoje te assistindo, professores de educação física, acadêmicos de educação física,
E eu vou tomar liberdade de pedir a licença também. Eu quero gravar essa conversa para que mais pessoas possam assistir e ter acesso a essa conversa, esse bate-papo, né? Entre duas pessoas amigas cujo o professor Rafael provocou numa situação bem legal, num momento legal, que é esse documentário, né? E, Rafael, isso gerou aquela equitação, né? Mas eu te pergunto, Rafael, cara, de onde se apaixonou pelo basquete? Bom, eu sou um cara alto, né? Eu tenho 1,92 m, já tive mais, né? A idade já está começando a me pegar também. Na época do exército, quando eu me medi para o exército, era 1,95 m, agora é 1,92 m. Então já perdi 3 centímetros aí, né? E na época do colégio, né, eu nasci em 76, então boa parte da minha vida escolar foi ali nos anos 80 e 90, né? Eu era uma criança, um adolescente já alto, sempre fui o maior da turma, um dos maiores da turma, né? Alto, magro e desengonçado. Então, eu era muito ruim no futebol, muito ruim. E então eu sofria muito, porque o futebol é o esporte brasileiro, né? Não adianta, todo mundo queria jogar futebol na educação física, no intervalo e tal, e eu era muito ruim no futebol. E aí surge, né, no final ali dos anos 80, segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, surge a moda, a onda da NBA em Porto Alegre. Eu não sei como é que foi isso no resto do Brasil, mas em Porto Alegre veio aquela onda avassaladora da NBA, né? Capitaneada pelo Michael Jordan e pelos Bulls, né? Então, estava na moda usar boné da NBA, boné dos Chicago Bulls, né? Essa era a moda. O Nike, né? O Nike Air Jordan, nossa, aquilo era um sonho de consumo. O cara que tivesse um Nike Air Jordan era o cara, né? E eles falam isso no documentário, né? A importância do Nike Air Jordan e tal. E o que acontece? Surge, então, a moda do basquete. A galera começa a se interessar também pelo basquete, não só mais pelo futebol. E aí tá lá o Rafael, altão, né? Que debaixo da cesta ali conseguia pegar o rebote mais fácil, conseguia dar um toco mais fácil, acertava mais fácil as cestas, porque tinha altura, então estava ali embaixo, pá. E aí eu digo, opa, olha aí, eu posso ser bom em alguma coisa, né? Aquilo resgatou a minha autoestima, Jorginho. O basquete... Que legal. Nossa, o basquete foi fantástico para mim, né, nessa época aí. Que bacana, Rafa. É bacana ouvir esse testemunho. E tu está falando da Nike, né? E a história ali no Let's Dance, ali, da história do documentário, é muito bacana. Muito bem feito. Enfim, quem não assistiu, não vou dar spoiler, né? Quem não assistiu, vá assistir, porque ainda, a segunda-feira que vem, eu acho que tem mais 2 capítulos. Ah, é? E vale a pena assistir, a segunda-feira. Eu pensei que na segunda teria, mas não teve. Vai ter segunda que vem, eu acho. E pelo que eu vi pela data. Mas assim, ó, vale a pena, porque envolve várias áreas da gestão, da psicologia, da fisiologia, da biomecânica, bom, enfim. E a gente vai entrar mais aprofundar. Mas eu queria te comentar uma coisa engraçada, porque eu também, na época do basquete, não era a Nike, era a Converse, né? Sim. Ter um tênis Converse era uma coisa, para um basqueteiro, era uma coisa incrível. E o meu pai, quando voltou aos Estados Unidos, me trouxe um par, né? E eu fui jogar. Só que o tênis era muito grande, né? E eu, cara, azar, né, cara? Botei os tênis e fui jogar, né? E claro, bolha daqui, bolha dali, né? Mas a alegria daquele jovem, né? Com aqueles tênis era algo, né, incrível. Então, tu vê o poder da mídia, o poder o basquete tem um poder muito grande, muito forte. Eu estou falando dos Estados Unidos, né? Sim. A gente está comentando, né? Mas, Rafael, mas a pergunta, já que estou sabendo, e as pessoas estão sabendo por quê, né? O porquê do basquete, porque o professor lá meu de fisiologia, biomecânica,
da PUC, que me cobra isso, me cobra aquilo, pô, gosta de basquete, mas como assim, né? Me amarro A no basquete. pergunta é assim, eu sei que tu gosta não só do basquete, de outros esportes também, tu é um apaixonado pelo esporte em si, mas eu queria te fazer a pergunta assim, cara, a fisiologia, a biomecânica explica o sucesso do Luiz mesmo? Como assim? Essa é uma excelente pergunta, né? Até quando a gente começou a divulgar essa live, foi a maior polêmica, a galera falando, né? Não, mas só um pouquinho, não é só a fisiologia biomecânica que explica o sucesso dos Bulls, né? E etc. E é claro, né, que tem vários aspectos que influenciam, né? A fisiologia, a biomecânica, a nutrição esportiva, a psicologia do esporte, medicina esportiva, fisioterapia do esporte, a gestão, né? O próprio talento do atleta, né? Até a gente estava conversando enquanto a gente organizava essa live esses dias, né? E tu falou uma coisa que eu achei bem interessante. Muitas vezes o talento ele é desenvolvido, né? Não necessariamente o cara nasce com aquele talento, ele é desenvolvido. Mas eu acho que se a gente pegar, por exemplo, um cara que nem o Michael Jordan, eu acho que aquele cara tem uma estrela, né? Um talento especial. E olhando o documentário é interessante notar, bem no começo, um dos primeiros episódios, sem querer dar spoiler também, claro, um dos primeiros técnicos dele fala que quando ele chega para treinar pela primeira vez, ele já vê que é um guri diferenciado. Um guri educado, um guri centrado, um guri comprometido, um dedicado, né? E o treinador fala do papel dos pais naquele momento. Então, quer dizer, o guri já tinha um certo talento no sentido de que ele tinha sido bem educado pelos pais, né? Pais que se dedicaram, e ele soube aproveitar, obviamente, né? Essa educação que os pais deram. E uma outra coisa também que eu acho que influencia o sucesso do Chicago Bulls, para além das ciências do esporte, né? Nessa coisa do talento individual, uma característica, um traço, eu acho, do Michael Jordan, que eu penso que foi determinante também no sucesso dos Bulls, entre todos esses fatores, é o fato de que ele tinha uma personalidade muito competitiva. Né? Aparece ali no documentário ele jogando carta sempre a valer, né? E não aceitava perder, ele apostando no golfe, milhões, né, de dólares no golfe, até se especulou uma época que se ele tinha problema com jogos, né? E eu fiquei pensando se esse comportamento altamente competitivo dele não é um talento também. Um talento no sentido de uma personalidade que busca a excelência o tempo inteiro, não aceita a derrota, não aceita, ele está sempre buscando. Então, isso eu acho que também é um aspecto importante, né? Visto o papel de liderança que ele tinha ali. Então, são vários aspectos. Impressionante, Rafael, é que até agora, a gente está sabendo, a gente está vendo lá dos bastidores, né? É uma coisa que nós, como público, né, apaixonados pela NBA, o show, enfim, a festa que é o basquete, ele tem, na verdade, desde lá da base dele, que ele foi reprovado na primeira peneira dentro da escola, né? Quer dizer, ele poderia ficar prostrado, enfim, ele canaliza uma raiva no bom sentido. Não, eu vou dar a volta, enfim. E se eu não vou dar spoiler também, mas se a gente analisar todo o documentário, os momentos mais cruciais, ele foi desafiado, uma coisa que eu fiquei com uma raiva tremenda, né, cara? Enfim, né? E eu assim, a força que esse cara, então, ele canaliza aquela energia, né, para uma coisa positiva, uma coisa de superação. Mas o que me chama muita atenção e vai de encontro ao que está comentando, é que essa competitividade dele, ele treina, ele repete, ele busca a perfeição dos movimentos, ele busca a perfeição da jogada, ele busca a perfeição, que todos os colegas busquem essa harmonia e perfeição, que é uma coisa, em termos de esportes coletivos, depende de todos, né? E é uma coisa, é um detalhe importante, até gostaria de comentar sobre isso, porque os detalhes
do gesto motor, da repetição, do fundamento, daquela bola que ele treina várias vezes e ele diz muitas vezes eu errei, mas eu errei, só acerta quem erra, né, cara? Tem que tentar. E ele foi um vencedor, eu acredito muito nisso, que ele foi um cara ousado, determinado, como tu falaste, né? Mas não adianta ser ousado e determinado se não tem a técnica, né? Uma técnica apurada tanto quanto ele, né? Só para antes de comentar, nós temos vários alunos nossos aí, o professor Júlio de basquete da Sojipa está participando junto com a gente. Cara, muito legal, muito. Desculpa se eu não pude ver aqui todos, sim, agradecer. E nós estamos conversando com o professor Rafael Batista, professor da PUC, professor de Ciências Humanas aí. Vai, Júlio, basquete na Veja. Tem algum desses teus colegas que estão nos assistindo que era professor de basquete na Sojipa lá no final dos 80, início dos 90, não? Não, tem aqui o professor Júlio, eu fiz esse comentário porque o professor Júlio tem um trabalho muito bacana na Sojipa e ele lançou um vídeo nessa época de isolamento, de treinamento, né? Eu achei muito interessante, porque, ou seja, o atleta pode continuar treinando e buscando a alta performance dele, né? Em casa, não tem problema. Também está assistindo nós a Fabiane Nitsky, irmã do Cássius, que tem um professor, é nutricionista. Então, quer dizer, tem vários fatores aqui na... amada, né? Vários fatores aí, né, Rafa, para a gente discutir. Mas vou voltar de novo, para a gente focar de novo. Cara, o gesto motor, as habilidades motoras, desculpa dizer, cara, que disciplina mais importante, desenvolvimento motor nas universidades, para os alunos entenderem o desenvolvimento dessas habilidades, como é que se processa para chegar lá em cima. Sabe por quê, Rafa? Eu vejo muito técnico hoje de alto rendimento filmando os seus atletas e, como vou dizer, retreinando novamente os movimentos de uma forma correta. Então, a gente sabe, né, das áreas de controle motor, por exemplo, que tem as fases, né, de aprendizagem motor e tal, aonde tu chega na fase mais automática do movimento, que tu não precisa mais pensar naquilo, né? E a fisiologia também traz a questão da formação dos engramas motores, né, que são atalhos neurológicos pelos quais também o teu corpo já sabe fazer aquele movimento e ele é automático, né? Que é o exemplo clássico de andar de bicicleta. Depois que tu aprende a andar de bicicleta, tu nunca mais esquece. Mas eu acho também que caras como o Michael Jordan, né, e pelo menos me parece assim que ele se destacava um pouco nesse sentido, também tinha uma outra característica, que ele era o que em algumas áreas se chama de extra mile, né? Ou seja, ele não fazia só aquilo que era esperado dele nos treinos, ele sempre fazia a mais. Então acabava o treino, todo mundo queria ir embora e ele queria continuar lá treinando mais um pouco, né? Praticando mais um pouco, treinando arremesso de 3, treinando lance livre, né? Para treinar mais. A gente vê essa mesma característica em outros atletas, né? O Ayrton Senna era assim e tantos outros. Então, eu acho que esse comportamento de extra mile, nisso que tu falou, né? No gancho que tu deu aí, do fato dos movimentos dele ser muito perfeitos, dele acertar muito, né? A taxa de efetividade dele ser alta, e eu acho que tinha muito a ver com esse lance dele ser um extra mile, dele praticar muito mais, né, do que o mínimo essencial. E essa é uma característica que eu acho que para os alunos de graduação, principalmente que estão nos ouvindo, né, Jorginho? Essa é uma característica, um aprendizado muito grande que a gente pode obter de um atleta que nem esse. Tentar ser um extra mile, não fazer só aquilo que é esperado pela gente, ser proativo, buscar mais coisas, né? E além daquilo que seria o mínimo, digamos assim, ou para ficar na média, né? Tentar ir acima da média. E eu acho que o Jordan tinha essa característica. Sempre tentar fazer o melhor, né? Tentar fazer o melhor, ter o melhor.
e procurar se espelhar nos melhores que te cercam para tentar ter um ponto de referência para tentar sempre, né, crescer, evoluir, assim por diante. O próprio Rodman, vamos sair um pouquinho porque o Michael Jordan, todo mundo, né, vou pegar o Rodman, que era polêmica, etc. Foi um dos maiores reboteiros. Né? Não, os maiores reboteiros. Ele estudava, enfim, ele via, ele se posicionava, ele sabia aonde a bola ia estar no momento certo, se posicionar, e é um cara que se destacou em função disso, né, dos movimentos, enfim, só que o procedimento do rebote são vários procedimentos, né, enfim, segurar o atacante, né, olhar a trajetória da bola, bom, enfim, se posicionar em função disso, né, isso aí é treino, é repetição, é um monte de coisa, além de estudar, né, e tem esse característico. O que me chama muita atenção, Rafael, é isso que eu queria ouvir de ti, são e da NBA hoje, cada vez mais, né, o índice alto de qualidade do gesto motor, da perfeição dos fundamentos. Tu olha o movimento de um atleta, né, perfeito, né, perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, vamos ver aqui do Júlio. Existe algum estudo sobre a quantidade de vezes que o atleta precisa repetir um movimento até que esse movimento se torne algo natural? Boa pergunta aí, professor de biomecânica. Boa pergunta, Júlio. Será que existe, o professor Rafael? Essa é uma excelente pergunta. Olha, se existe, eu não sei, né? Porque tem tanto estudo hoje em dia, né? Tem tantos artigos publicados nas mais diferentes áreas que é humanamente impossível a gente saber todos. Fazendo uma pesquisa, né, nas bases de dados, a gente pode verificar se alguém já se preocupou em estudar especificamente essa questão. Eu não saberia dizer se existe um estudo sobre a quantidade de vezes, né? Até porque eu acho que isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Eu ia comentar isso agora para ti. Eu acho que isso varia um pouco Tu teria, desculpa, Rafael, te cortar, tu teria algum dado como professor, alguma coisa que podia assim, olha, existe pesquisas, não digo no basquete, em uma outra área do esporte, que já aponta alguma coisa relacionada a isso? Olha, antes de responder especificamente isso que está trazendo, o que eu ia falar também, que eu acho que está dentro desse bojo aí, é o seguinte, né? A gente também sabe que lá da aprendizagem motora, a gente tem as questões de transferência positiva de aprendizagem e transferência negativa de aprendizagem, né? Entra muito na individualidade biológica, que nem a Samantha está trazendo ali. Mas eu digo assim, ó, tu imagina uma criança, um adolescente, né, que se engaja numa escolinha de basquete, mas ela antes praticava handball. Ela vai ter uma transferência positiva de aprendizagem, né? Talvez ela aprenda mais rápido, provavelmente ela vai aprender mais rápido e vai tornar esses movimentos no basquete bem mais rapidamente uma coisa natural. Se ela vir Rafa, desculpa estar te cortando. Podemos dar o exemplo do goleiro da Alemanha, da seleção da Alemanha, que era, antes de ser jogador de futebol de campo, goleiro, ele jogava handball, ele era goleiro de handball. E aí, quando o goleiro começou da Alemanha a jogar mais à frente, que é uma característica dos goleiros de handball, quando a bola vai para o ataque, ele já vai saindo junto, né? Tem a noção de tempo e espaço, isso ajudou bastante, né? É isso que tu está dizendo? É exatamente isso que eu estou dizendo. Né? E do contrário, de repente, se é uma pessoa que vem do futebol e vai para o basquete, ele vai ter uma transferência de aprendizagem, né, um pouco mais negativa, porque muda muito os fundamentos, né? Então, só isso já vai determinar que o número de horas, né, ou a quantidade de vezes que o atleta precisa repetir o movimento para se tornar natural vai variar muito de pessoa para pessoa. E da experiência esportiva anterior dela, né? Se a gente entrar nessa viagem, então agora a gente vai longe, porque agora me ocorreu o seguinte: se eu tenho lá um indivíduo que quando ele era criança ele foi exposto a uma maior diversidade, né, de bagagem motora e experiências, também o número de quantidade de vezes que ele vai precisar fazer vai ser diferente, né? Então, são muitas variáveis. Os estímulos que ele tem, né? Os estímulos, exatamente.
né? E aí a gente, voltando, porque quando a gente fala em alto rendimento, a gente fala do bus, etc., nós comentamos faz pouco, eu acho que tu comentaste muito bem, como é importante, né, na base, lá na escola, né, de primeira a quarta série, esse desenvolvimento dessas habilidades, a preocupação do professor nesse sentido, né? Parece banal, mas muitos desses atletas que são expoentes ou diferenciados, vamos dizer assim, né? Tu vê que eles foram bem estimulados, né? Desde a escola, em casa, e teve uma cultura esportiva bem trabalhada, enfim, para que quando fosse determinar o esporte em si, isso não quer dizer que seja uma regra, né? Ah, meu filho sempre foi estimulado, então ele vai ser Michael Jordan. Não quer dizer isso. Tem outros fatores, enfim, mas que a estimulação pode ser, né? Pode ser muito importante nesse processo. Então, o papel do professor de educação física nessa base é muito importante. E, Rafael, a pergunta seria assim, ó, tem algum estudo, algum trabalho na área do esporte de independência ou basquete relacionado a isso que nós estamos comentando, cara? Que tu tenha visto, presenciado, ou até tá pesquisando, trabalhando em relação a isso? Não, eu não pesquiso sobre essa área especificamente, né? Inclusive o Roger aqui, um grande abraço para o Roger. Ah, tá aqui o Roger, um abraço também. Meu grande treinador, tá dizendo ali, ó, que o próprio Jordan jogou muito beisebol antes do basquete. Beisebol, né? Isso. Não, eu não tenho estudos nessa área específica, né, especialmente do esporte competitivo. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, ela foi com o remo, né, fisiologia e biomecânica do remo. Então, essa parte dos esportes de invasão não cheguei a estudar especificamente, né? Mas a biomecânica e a fisiologia, ela explicam muito desse desempenho que os atletas tinham, né? E tem até hoje na NBA, mas a gente está falando muito, assim, o nosso recorte é o NBA dos anos 90 em função do documentário. Então, tu trouxe bem a questão do Rodman, né? Ele estudava a trajetória da bola e ele sabia, a partir da onde a bola batia na tabela ou no aro, ele sabia onde que ela ia, para que lado ela ia, né? E isso é fantástico. E aí, se tu soma isso, as características, vamos chamar assim, biodinâmicas do atleta. Por que eu estou chamando biodinâmica? Porque tem a antropometria, né? Os aspectos antropométricos dos atletas em termos de estatura, de percentual de gordura. Então, a gente pode perceber, né, que havia um somatotipo ali que era muito... E que variava um pouco de posição para posição, né? O somatotipo do cara que é pivô é diferente do somatotipo do cara que é armador, que é diferente do somatotipo do cara que é o ala, né? E esclarecendo um pouquinho, talvez, para os alunos de graduação que estão nos ouvindo, o somatotipo é aquilo que a nossa avó, a nossa tia, leigamente fala de biotipo, né? Então, por exemplo, eu passei a vida inteira ouvindo das minhas tias, meus avós, na adolescência, assim, criança, adolescente, o Rafael tá ficando com biotipo de jogador de vôlei, de jogador de basquetebol, que é o cara alto, né, magro, aquela coisa toda. Claro, hoje, 1,92 m eu seria baixinho, né, pro basquete, né, quando muito ali um armador, mas naquela época era considerado alto. Então, o que acontece? Tem essa característica antropométrica que fazia deles, né, adequados para aquela modalidade, ou seja, dentro do processo de seleção do esporte, né, eles foram tendo bons resultados e foram selecionados, né, para o esporte porque tinham aquele somatotipo adequado para aquela modalidade. A gente pode pegar os aspectos de tipos de fibras musculares. Uma coisa que sempre me deixou maluco quando eu era adolescente era a coisa da impulsão. Como é que eles conseguiam ter aquela impulsão, né? E eu era considerado um cara alto e eu não conseguia sair do chão, né? Eu tinha vantagem da altura, mas assim, por exemplo, enterrar, eu não conseguia enterrar. Eu não conseguia saltar o suficiente para enterrar, né? E não entendia o que eu precisava fazer para conseguir enterrar. Hoje, olhando para trás, eu vejo que existem questões de tipos de fibras. Então, se o cara tem, de repente, tipos de fibra, mais tipos de fibra do tipo 2, por exemplo, que são as de velocidade, que são as de potência, isso, de repente, vai dar uma impulsão importante para ele. Mas ele também precisa ter resistência,
Eu acho que... Nós temos as questões biomecânicas também, que são importantes para essa coisa da impulsão, que é o que a gente chama de ciclo, alongamento e encurtamento. Os nossos músculos estão inseridos nos ossos por meio de tendões, né? Ou seja, a gente tem, além da parte contrátil, que é o músculo, a gente tem a parte elástica, que são os tendões, as fáscias, as aponeuroses. Quando essas estruturas são alongadas, elas também produzem uma energia, como se fosse uma mola. Então, esses caras têm uma biomecânica de gesto, de salto, que eles usam essa mola para ter essa maior impulsão. E, por exemplo, conseguir saltar, dar um toco, conseguir fazer, né, pegar um rebote antes do adversário. Então tem... Quem não gosta, né, de se agarrar no aro, né, socar, né? Todo jogador de basquete, o sonho é subir lá em cima, né? Ser um Air Jordan. Nossa, eu quero te fazer essa pessoa muito querida para mim, porque ele foi meu atleta, meu primeiro emprego foi no Teresópolis Tênis Clube. Ele foi um dos primeiros alunos que eu tive, viu, Rafael? E ele está participando, ele está fazendo uma pergunta. Hoje ele é advogado, ele é um cara já bem na vida. A gente fica feliz quando encontra nossos atletas, ex-alunos, né? Bem na vida aí, né? Prosperando, isso é muito legal. Ele diz assim, ó, parece que o atleta, fora os gênios, né? Sempre terão alguma dificuldade em alguma das valências e acaba explorando as outras em que possuem mais habilidades. O que vocês acham? Pergunta, Marcelo. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente até conversava aquele dia que o Michael Jordan era um cara mais completo, né? Ele atacava, ele defendia, ele armava, ele era fora de série. Ele resolvia sozinho quando precisava, né? Mas eu acredito que sim, eu acredito que, inclusive, se a gente pegar as diferentes posições dentro do basquete, a gente vai ter isso muito claro, né? O armador, de repente, o armador não é o cara que vai lá para pegar rebote, que não é o cara que vai lá para dar toco, né? O negócio dele é outro. Ele vai ter uma característica muito mais de velocidade, de agilidade, de uma coisa mais tática, né? De montar a jogada e tal. Então, sim, eu acho que o atleta ele vai tentar sempre usar a favor dele aquilo que ele tem mais desenvolvido. Tirando os gênios, como o colega bem falou aí, que são completos, né? Mas os outros vão... Tanto que a gente vê, naquela época dos anos 90, principalmente, a gente tinha aqueles pivôzão, né? Que eram gigante, pesado, forte para burro, né? Eles eram mais lentos, eles não conseguiam muitas vezes fazer determinadas coisas, mas em compensação ninguém passava por eles e os caras eram, né? Então, exatamente, o atleta ele vai explorar aquilo que ele tem de maior facilidade, de mais desenvolvimento. Rafa, nós temos aqui assistindo também o Rodrigo Alfama, que é árbitro de basquete, né? Aí, o Alfama. Tem 1 metro, né? Lá da UB de Gravataí. E tá o Felipe Kizinski também, um querido, ele é uma pessoa do futebol, muito preocupado na área de captação de atletas, e eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. O que a biomecânica, cara, pode contribuir dentro de um projeto de alto rendimento de qualquer tipo de equipe, não seja ela basquete, se tivesse uma equipe na PUC aí, né? O que a biomecânica poderia dar sua contribuição em termos de para que possa lá o rendimento das equipes, a avaliação, enfim, porque tem gente que não consegue compreender, entendeu? Tem muitas pessoas, né? Enfim, eu gostaria de ouvir de ti o que tu pensa disso, né? Tu tá falando na parte de detecção de talentos ou... Tanto faz, aberto. Ou detecção de talentos, ou aberto. Tem uma equipe lá, porque resolveu fazer uma equipe de basquete para participar do brasileiro. Certo. Tá. Aí tu vai juntar todas as valências que tem lá, psicologia, nutrição, blá, 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 blá. Tá, o que a biomecânica pode contribuir para isso aí? O que tu acha? O que tu pensa disso? Tá. Tu acha legal ter uma pessoa só olhando isso aí dentro de uma equipe de alto rendimento? Essa é a pergunta meio, cara, sacana contigo, né, cara? Não, mas é uma excelente pergunta, muito boa pergunta. Eu vou começar pela coisa da detecção dos talentos e vou invadir aí para essa outra parte. Eu acho que a biomecânica, de novo,
Assim como a gente já fez as pazes lá no começo, né? Não só a biomecânica, mas a biomecânica, a fisiologia, né? Então a biomecânica junto com as outras ciências do esporte, eu acho que ela pode, eu acho não, ela ajuda, eu tenho certeza que ela ajuda na detecção de talentos esportivos, né? Isso sim, tem muitos estudos sobre isso, existem inclusive projetos nacionais nessa área, né? Aonde diversos testes motores, né, que envolvem em grande parte fisiologia, mas também biomecânica, ajudam a detectar talentos esportivos a partir de potência de membros inferiores, a partir de resistência muscular localizada, de resistência geral, de flexibilidade, né? Na verdade, hoje, e até por isso que a gente mudou um pouquinho ali o nome da nossa live, né? A fisiologia e a biomecânica, elas andam muito de mãos dadas. Antigamente, tu tinha a fisiologia e a biomecânica, né? Hoje, a fisiologia e a biomecânica andam muito de mãos dadas e eu tenho vários colegas que, assim como eu, seja no mestrado ou no doutorado, acabaram fazendo estudos juntando a fisiologia com a biomecânica, porque elas se complementam, elas se ajudam, né? Então, o que acontece? A gente pegar o projeto Esporte Brasil, do professor Gaia, ali da URGS, que por... excelente trabalho. Que a Anne está dando sequência, né? Exato, exatamente. Que por meio de testes simples, né, que podem ser feitos em qualquer escola, permitem detectar talentos esportivos. E todos aqueles testes, a base, né, do teste inclui aspectos biomecânicos e fisiológicos. Então, eu acho que isso é bem importante. Agora, no que tange também ao acompanhamento do treinamento desses atletas, a biomecânica ela tem um papel muito importante. E hoje, o que eu tenho percebido, claro, principalmente no futebol, que é um esporte, no Brasil, né? Falando de Brasil agora, o futebol, que é o esporte Sim. mais rico, a gente sabe que tem aquela função, né, do fisiologista lá na equipe, certo? Durante muito tempo, o fisiologista era um cara que efetivamente só fazia avaliação fisiológica. Era consumo máximo de oxigênio, limiar de lactato, né? Era isso que o cara fazia. Hoje, eu tenho notado que muitos desses fisiologistas não são mais só fisiologistas. Eles são fisiologistas e biomecanicistas, como alguns chamam, ou biomecânicos, enfim, o termo que quiser usar. Por quê? Porque também eles estão utilizando de tecnologias, né, de métodos de avaliação da biomecânica e não só da fisiologia. E o que esses métodos, essas técnicas vão proporcionar? Um controle do treinamento, para saber se o treinamento está dando os efeitos desejados, se está melhorando a performance da maneira adequada, né? Então, é um acompanhamento de longo prazo para ir vendo se o atleta está evoluindo ou não. Prevenção de lesões. A biomecânica ajuda muito a partir da análise do gesto esportivo para saber se aquele cara está com uma maior predisposição ou não de ter uma lesão e, de repente, já fazer um trabalho, fazer uma modificação ali, uma reeducação para evitar que aquilo ali estoure mais lá na frente e aí tu perca aquele atleta no momento importante da competição ou alguma coisa do tipo, né? Ou pior ainda, Sim. né? O atleta ter uma lesão que possa encurtar a vida dele, útil dentro do esporte ou pôr ele em risco. Então, quer dizer, a biomecânica tem um papel fundamental nesse sentido, né? De acompanhamento do treinamento esportivo. Tanto do ponto de... Além, então, da detecção de talento, né? Esportivo, mas o acompanhamento desse atleta para melhora do desempenho e prevenção de lesões. Importante, né? Imagina na década lá do Chicago, como é que seria esse tipo de trabalho, né? Porque jogos eram seguidos, né? Um dia assim, cada 2 dias, enfim. E como os atletas teriam essa recomposição, né? Para aguentar esse tipo de jogos, né? Gama de jogos, né? Mas o Rafa, mesma coisa, continuando assim, nessa tua
essa tua paixão pelo basquete. Que tu tá gostando. Eu digo isso porque tu está deslumbrado com o documentário, tudo, Deslumbrado. né? É deslumbrado também. Eu te confesso que eu vejo, daqui a pouquinho, vou dar uma olhadinha de novo, né? Eu acho que deixei escapar alguma coisa, né? Enfim, o que tu viu ali para aquela provocação tua de início, né? Mais propriamente dito, com o olhar aquele de professor, aquele de que curioso, que está toda hora observando, né? A pessoa tem que ser um observador, enfim, e se perguntar toda hora, porque, cara, o que tu viu naquele documentário, que ainda está... Tu tem algumas perguntas em relação àquilo tudo, algumas dúvidas. Qual seria, Rafa? Muitas. Bom, respondendo a primeira parte da pergunta, né? Primeiro que eu acho que aquele documentário, e tu citou isso em algum momento da nossa conversa, ele mostra os bastidores, coisas que a gente não tinha acesso, né? Até porque, se tu for te lembrar, na época dos anos 80 e 90, por onde que a gente assistia os jogos da NBA? Eu acho que era pela Bandeirantes, né? A Bandeirantes que detinha os direitos das partidas. Luciano do Vale. Exatamente. Os jogos eram transmitidos num horário lá, né? E era TV aberta, né? Por antena, e tu tinha que te programar para sentar ali e assistir os jogos naquele horário e PT saudações, né? Então não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha como fazer uma pesquisa, né? Entrar na internet e pesquisar sobre os caras e o que... Não! O que chegava para ti era aquilo. Então, poder assistir um documentário como esse, e foi muito legal porque o que acontece? Eles estão usando muitas imagens, né, de bastidores que eles filmaram naquele último ano dos Bulls, somado com entrevistas com os caras agora, né? Sim. Então, até a primeira vez que eu olhei para o Michael Jordan agora, fazia tempo que eu não vi uma foto dele, muito menos, eu digo assim, nossa, o cara mudou, né? Então, o que acontece? Isso é fascinante, tu poder voltar para o passado e ter acesso a informações sobre uma coisa da qual tu era fã, um esporte do qual tu é fã, né? Atletas que tu idolatrava e tal, e agora tu está tendo a possibilidade de ver os bastidores, saber de coisas informações que não chegavam para a gente naquela época, saber a opinião deles. Então, em vários momentos eles são perguntados, né? E aquela tua treta com o cara do Pistols, como é que é? E aí ele diz na cara dura, não, eu continuo não gostando dele até hoje, né? Então é legal, quem é fã, gosta de saber a opinião do teu ídolo, quer conhecer mais sobre o teu ídolo, tu quer, né? Quem é fã tem essa característica. Então isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção. Mas não só isso. E aí talvez mais uma coisa que a gente possa, mais um recado que a gente pode dar para os nossos alunos de graduação também, né? É a gente aprender um pouco com a personalidade desses caras e tentar ver, né, as coisas boas, as coisas ruins. Então, quer dizer, ali também aparece que o Michael Jordan não era um cara perfeito, ele também tinha defeitos, né? Ele também tinha alguns problemas de relacionamento, porque, claro, ele se cobrava muito o time, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tudo aquilo que a gente já falou, de ser um cara que perseguia a excelência, treinava muito, muito dedicado, um líder, né? Também conseguia unir o grupo quando necessário. Então, eu acho que esse documentário é uma puta aula de várias coisas, entendeu? Ele atende a várias disciplinas. Eu tenho um pouco mais de curiosidade, e claro, eles não vão talvez explorar isso porque não é o objetivo, né? E seria considerado enfadonho para a maioria das pessoas. Mas eu gostaria de ver como é que era, que nem tu falou também agora há pouco, mais assim, em detalhes, os treinamentos físicos deles, né? Como é que era naquela época, o que eles faziam de testes, que tipo de tecnologia eles tinham acesso naquela época, se era uma coisa um pouco mais empírica, ou se era uma coisa bem baseada nas ciências do esporte e do exercício mesmo, que eu imagino que era, né? Isso eu teria curiosidade de saber, assim, dúvidas, né? Perguntas que eu tenho. E, já também encerrando a minha fala nessa parte aí, eu estou com muitas curiosidades para saber também
entender um pouco melhor aqueles conflitos que haviam ali entre eles, né? Afinal de contas, o Michael Jordan, então, afinal de contas, que ele era mais ou menos perfeito do que a gente imaginava, né? Ele cometia mais erros ou menos do que a gente imaginava. E as tretas aquelas com o pessoal da administração, eu estou curioso para saber alguns desdobramentos. E eu estou me segurando para não ir pesquisar na internet para saber essas respostas, né? Para saber pelo documentário. Que legal. Sabe que aqui o Marcelo, que foi um atleta, ele está dizendo aqui, assim, pô, cara, eles bebiam, fumavam, o desempenho deles, cara, é uma coisa interessante, né? O Michael Jordan quando não, ele né? entra, ele comenta, não, ele não, mas ele comenta que o vestiário era assim, né? Até com drogas rolava, né? Depois a coisa foi, no começo, claro, a coisa foi no começo. E as pessoas perguntam, e o desempenho, cara? Como é que é essa história de desempenho? Os caras treinam, jogam, assim, uma coisa atrás da outra. Como é que o corpo aguenta isso tudo, cara? É muito interessante isso que o colega está trazendo, né? Eu acho que tem uma coisa comportamental aí de época, né? Até porque nós estamos falando aí dos anos 80, 90, então era uma outra época, né? Uma outra batida. Mas o próprio Michael Jordan fala que ele disse assim, quando ele chegou nos Bulls, realmente tinha, né? Muita coisa de álcool, drogas, inclusive nos hotéis, né? Ele comenta que um dia ele estava lá sozinho no quarto dele, daí ele foi procurar um outro colega lá, bateu na porta, ele era um novato e tal, os caras abrem a porta e os caras estão lá com mulher, bebida, drogas e tal, ele disse que olhou aquilo e, né, e disse, não, eu tô fora, eu vou pro meu quarto. Então ele nunca se envolveu com isso, né? Então só isso já é uma demonstração de que ele era um cara diferenciado e tinha uma cabeça... Formação, né? Uma formação de base, uma formação familiar, uma formação de base, talvez. Exato. Ajudou bastante ele, né? Exatamente. Claro, tem os seus defeitos como qualquer um, né? Lógico. Mas essa parte aí realmente foi impecável. Não, ninguém é perfeito, né, Jorginho? Ninguém é perfeito. Não havia dúvida. Ninguém é perfeito e eu também acho assim, claro, guardadas as devidas proporções, né? Tu não precisa ser uma má pessoa, mas eu acho assim, pega a história do Steve Jobs, só para fazer um paralelo, tá? Um cara que foi determinante também, né? No mundo que a gente vive hoje. Hoje eu estou fazendo essa live contigo aqui com o iPhone na mão, né? Não tem dúvida. E o Steve Jobs, ele era um cara genial e foi disruptivo, né? Mas ele também era um cara muito criticado pela coisa de relacionamento, pela coisa de cobrar muito, etc. E o Michael Jordan também. Então, quer dizer, às vezes não tem como tu fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Se tu quer que uma equipe chegue na excelência, às vezes tu vai ter que botar o dedo em algumas feridas, às vezes tu vai ter que falar algumas coisas que vão fazer com que não seja popular, né? Totalmente. O que vai desgastar um pouco a tua imagem. Mas às vezes não tem escapatória, são coisas que precisam ser faladas em algum momento e tal, né? O Rafael, só de curiosidade, tá? Por curiosidade, porque eu sei que tu é um estudioso, tu curte, tu pesquisa, tu olha, tu vai, tu futrica, tu não tem medo mesmo, vai, põe a cara, enfim. Cara, só por curiosidade, dos 80, 90 para hoje, 2020, houve uma grande revolução em todas as áreas, principalmente na fisiologia e na biomecânica, né, cara? Poderia citar algumas coisas que evoluíram tão rápido, tu diz assim, isso aqui, cara, lá nos anos 80 era assim, e hoje tu toca um negocinho assim e já resolve tudo. Poderia citar, porque se tu analisar o que eles tinham naquela época, né, à disposição, para os treinamentos, para analisar os treinamentos, enfim, e o que tem hoje, como é que seria hoje esse time de Chicago Bulls, com aquelas mesmos atores, tudo, né? Será que os outros concorrentes, né, outras grandes equipes, como o Jazz, como é que o Phoenix Suns, enfim, outros que tiveram as finais, será que teriam, talvez, não sei, o que houve dessa evolução
do esporte nessa área da fisiologia e biomecânica que tu pode nos comentar? Olha, pegando a biomecânica como exemplo, o que mais evoluiu é a tecnologia disponível. Então, por exemplo, se a gente pegar uma técnica de pesquisa que é super importante, muito utilizada na biomecânica e também na fisiologia, ela serve às duas áreas, né? Que é a eletromiografia, que na educação física é muito importante porque nos ajuda a identificar quando os músculos estão ativados, né? Quais músculos estão mais ativados em qual momento e tal. Então, por exemplo, para toda a parte de análise cinesiológica, a eletromiografia é muito importante. A eletromiografia naquela época, ela era feita com equipamentos muito rudimentares, né? Equipamentos que faziam o registro gráfico da atividade muscular no papel. Estou falando dos anos 80, né? Início dos 90. Que envolvia uma série de cabos e fios. Para te avaliar um atleta, nossa, tu transformava aquele atleta numa árvore de Natal, cheio de fio e sensor, não sei o que é bobar. Obviamente, e eram sistemas nem um pouco amigáveis com o pesquisador. Eram sistemas de difícil uso, calibração, etc. Era muito complicado de usar. Hoje, só para pegar esse exemplo da eletromiografia, né, os eletromiógrafos, eles são wireless, sem fio, não tem fio nenhum. São sensores desse tamanho aqui, ó, desse tamanho aqui, que tu põe em cima da pele, né, no músculo que tu quer avaliar. Eles mandam, né, por tecnologia Bluetooth, as informações para o computador, e tu faz todo o registro no computador, grava lá. Então, quer dizer, o atleta tem uma liberdade muito maior de movimento, tu consegue avaliar o gesto de uma forma muito mais acurada do que ele realmente ocorre na prática, na competição, sem a interferência daquele monte de fio. E o programa, o software que tu vai usar para coletar esses dados, para analisar esses dados, hoje é muito mais amigável. Tem uma interface mais amigável que tu rapidamente aprende, é mais intuitivo, tu sabe mexer ali, tu consegue coletar, né, analisar as coisas que tu quer. Então, hoje é muito... E mais rápido, porque naquela época tu coletava